Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, irmãos queridos e amigos, você que nos acompanha, que tem acompanhado os nossos estudos aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Suficiência de Jesus. A suficiência de Jesus. O texto sugerido pelo autor encontra-se aí na revista, o texto de Romanos 21, 3:21 a 4:25. Então, capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25. Não vou ler o texto porque é um texto extenso, tomaria muito tempo da nossa lição, mas oriento que você leia o texto. Se você não leu o texto, se você não conhece o texto, você dá uma olhadinha no texto, que é muito importante conhecer o texto das nossas lições. Eu vou pedir para colocar aqui na descrição do vídeo o linkzinho da revista da EBD, Palavra e Vida, que é a revista. Se você não frequenta nenhuma igreja batista, se você está aí conhecendo e aprendendo com a gente, quer acompanhar o estudo com a revista, você vai achar aqui na descrição do vídeo, né, o linkzinho da página da convenção, e você vai poder baixar a sua revista em PDF e estar aí acompanhando com a gente. Você pode fazer seu estudo semanal e vir para cá no domingo, aqui, aprender com a gente, estudar com a gente essa palavra nesse momento, acompanhando a sua revista, fazendo a sua leitura do texto bíblico, que é muito importante. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí também nos comentários, que nós vamos entrar em contato, né? Nós vamos responder o seu comentário aí mesmo, ou, se você preferir, você deixa aí o seu e-mail, que a gente manda para o seu e-mail a resposta, tá bom? Então, você pode fazer isso aí tudo. Suficiência de Jesus. O autor começa introduzindo, baseado no que vimos na última lição, dizendo que todos nós estamos o quê? Nivelados por baixo e não podemos satisfazer a justiça de Deus por méritos próprios. Resumindo, como vimos na última lição, nós não temos capacidades pessoais próprias para nos salvar, né? Para alcançar a salvação por nossos méritos. Não há como, dado a nossa natureza de pecado, nós conseguirmos alcançar a graça através do nosso próprio esforço, né? Nada que façamos pode nos levar a superar a nossa deficiência de pecado e nos aproximar de Deus. Isso vem de Deus para nós, tá bom? Depois, ele fala que se quiser sermos justos, precisamos entender que a origem da justiça é Deus e não nós. Deus é justo, não nós, tá? Então, a justiça vem da direção de Deus em relação a nós, tá? Nós somos alvos da justiça e não promotores da justiça. O promotor da justiça é Deus. Nós somos o objeto da justiça, o alvo da justiça. Nós somos justificados por causa de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber e que a gente tem que entender. A segunda é, a lei, ela não é uma fonte de justiça para nós, né? Aqui no caso, a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento. A função dela não é promover a justiça, mas mostrar o nosso erro, mostrar o nosso pecado, tornar nossos pecados conhecidos, a nossa injustiça, mostrar a nossa vergonha. É isso, essa é a finalidade da lei, tá? Então, nós não alcançamos justiça
a justiça através da lei, mas sim através de Cristo Jesus, mediante a fé em Jesus, para todos os que creem. Podemos ver isso lá em Romanos 3:22, que está aqui no escopo do nosso texto. Romanos 3:22. De modo que o critério para qualquer pessoa alcançar a justiça de Deus é apenas através da fé. Não é apenas através da fé, mas da fé direcionada a Jesus. O primeiro tópico da nossa lição é a justificação. O que é a justificação? Tá? Vamos lá. Deus, como justo juiz, declara-nos justos por meio de um favor que não merecemos. Agora podemos desfrutar novamente do favor e da comunhão de Deus. Tá? Então, quando somos justificados por Jesus, quando a justiça de Deus é cumprida em nós, tá? Nós somos justificados. O que quer dizer isso? Que Deus nos considera justo, Ele nos declara justo. E por meio disso, por meio de Cristo, o favor imerecido, por meio da morte e da crucificação, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, Deus nos considera, nos declara justos. Né? E agora nós desfrutamos novamente das bênçãos e da comunhão de Deus, por conta da justificação de Jesus. Esse termo era usado quando um escravo era comprado com finalidade de ser libertado. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós éramos cativos do pecado, éramos presos, éramos escravos do pecado, o nosso desejo estava para a perversão, o nosso desejo estava para o pecado, o nosso desejo estava para a autodestruição. E Cristo nos libertou, nos comprou através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e nos libertou da escravidão do pecado, do poder irrepreensível e insuperável do pecado. Deus nos libertou disso. Não para que fôssemos bajuladores de Cristo. Jesus não nos comprou, Deus não nos comprou através de Cristo Jesus para sermos bajuladores dele, bajuladores de Cristo. Não. Ele nos comprou e nos libertou para quê? Para estabelecer um relacionamento conosco. Nós fomos criados desde o início, irmãos, para uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, uma convivência com Deus, uma comunhão com Deus. E o pecado nos tirou isso, o pecado perverteu isso, o pecado nos cegou, impedindo que nós víssemos a necessidade que temos de Deus na nossa vida, de ter comunhão com Deus, de andar com Cristo. E em Jesus nós temos o nosso lugar de perdão. Dessa forma, Deus nos demonstrou a sua justiça. Romanos 3:25. Em Jesus Cristo, nós temos o nosso lugar de perdão. Em Jesus Cristo, Deus demonstrou a sua justiça para conosco. Em Jesus, Deus nos torna justos e justificador dos que têm fé em Cristo. Por isso, não há na vida cristã espaço para vanglória. Não há lugar para vanglória. Porque todos nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, não pelo nosso próprio esforço, mas pela morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. No plano da salvação, a lei tem o papel de mostrar que todos somos culpados diante de Deus. Até que Jesus, o Filho da promessa, veio
e nos libertou da culpa do pecado. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si os nossos pecados, que Jesus se fez pecado por nós e venceu o pecado na cruz do Calvário, pagou o preço da ofensa cometida lá no início da humanidade. Em virtude disso, nós tivemos restabelecida a nossa comunhão com Deus, através de Cristo Jesus. O segundo tópico fala do exemplo de Abraão, né? O apóstolo ele começa afirmando que Abraão foi justificado pela fé, pois Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão ele não foi justificado por suas obras, ele não foi justificado pelo que ele fazia, pelo que ele tinha, pelos bens que ele tinha, pelo bem que ele fazia, não. Ele foi justificado não pela sua justiça própria, pelo seu senso de justiça, ele foi justificado pela fé em Deus, pela fé. Deus falou com Abraão para que Abraão saísse da terra dele, ele foi e saiu da terra dele. Deus exigiu que Abraão sacrificasse o seu filho, ele foi e levou o seu filho para o sacrifício, que com a graça e a misericórdia de Deus não foi consumado, mas ele foi até lá, oferecido o seu único filho, o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido para ele, ele foi lá e cumpriu. E tudo que Deus mandou Abraão fazer, Abraão fez, indiscutivelmente, queridos. Porque ele cria em Deus, ele cria num relacionamento com Deus, ele cria no poder de Deus. E Paulo continua e arrola nesse meio o rei Davi. Para justificar a fé de Abraão, ele fala de Davi, da iluminação do Espírito Santo ao entendimento de Davi naquela época, aonde fala: feliz é o homem cujos pecados são perdoados. Feliz o homem a quem Deus não atribui culpa. Romanos 4, 7, 8. Isso nos leva a concluir que, por revelação do Espírito Santo, o rei Davi entendia o que era justificação, o que era ser justificado. Era ser justificado pela fé e não por atos de justiça, mas pela fé em Cristo Jesus. Obviamente que, se temos fé, o nosso proceder é um proceder digno daqueles que foram alcançados pela graça. Nossas obras são boas por conta da transformação interior e não visando uma transformação interior. As obras são resultado e não causa da nossa salvação, pela graça, pela nossa fé. Abraão foi salvo pela fé em Deus. Deus sempre foi o justificador, o salvador dos homens, nunca por nossa bondade ou justiça. Sempre foi o amor, a bondade, a misericórdia de Deus que nos permitiu estar em sua presença. Sempre. Nunca a salvação ela parte do homem para Deus. Em momento nenhum. Sempre de Deus para o homem. Nunca o homem se faz justiça por Deus. Não. Deus é quem justifica o homem. Nunca. Sempre Deus. Sempre Deus. Em sua justiça é quem nos justifica através de Cristo Jesus. Paulo conclui que Abraão é o pai da fé, é o pai de todos os que creem, é o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, como todos os que creem, aquele primeiro a crer, a obedecer, a caminhar com Deus. Dessa forma, a lei não poderia ser um fator de justificação para Abraão, mesmo porque a lei ainda estava em construção, né? Abraão tinha consigo a revelação geral e ele teve o privilégio de ouvir Deus, né? E de andar com Deus e de ouvir e dialogar com Deus assim de forma sobrenatural, especial. E
ah, Abraão creu, e por crer, ele foi justificado pela sua fé. Né? Concluindo, assim como foi com Abraão e conosco, quando cremos que Jesus, a promessa de Deus, morreu para nos perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, passamos com Abraão a ser herdeiro da mesma promessa, e com isso somos perdoados, justificados, redimidos imerecidamente. Romanos 4, 22 e 25. Pensar e agir. Você entende que Jesus é o único justo que existiu? Que não há justiça fora de Jesus? Que Jesus é o único perfeito? Você entende que somos justificados, pois a justiça de Jesus nos é atribuída, e não porque em algum momento nos tornamos justos por nós mesmos? Você acredita que você pode fazer alguma coisa para merecer a graça de Jesus? Você entende que não há motivos para vanglória em nós? Tendo em vista que não alcançamos nossa própria justificação, pois ela é um ato gracioso de Deus em nosso favor? Você entende isso? Você entende que a graça só pode ser alcançada por meio de Jesus e não por qualquer ato de bondade ou subjetivamente de justiça do ponto de vista humano? Você entende isso? Você compreende isso? Não há salvação fora de Jesus, querido. Não há salvação fora de Jesus. Jesus é o único que pode nos perdoar. Jesus é o único que pode nos purificar. Jesus é o único que pode nos justificar. Jesus é o único que pode nos colocar na presença de Deus novamente. Nenhum outro. Nada do que façamos, nada do que venhamos a fazer, nada do que entendamos ser justo, honesto, praticado, nenhum ato de bondade, nenhum ato de justiça humano pode nos colocar na presença de Deus, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o único justo que existiu, é o único sem pecado, é o único perfeito, é o único que poderia cumprir as exigências da necessidade da salvação. É o único que poderia cumprir a lei, é Jesus. Nós cumprimos a lei através de Jesus. Nós cumprimos a lei de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida e aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição, nós nos tornamos herdeiros com Ele da graça de Deus, das benesses, da eternidade. Nós caminhamos a conviver novamente com o Senhor através de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cada dia mais fazer com que tenhamos uma compreensão melhor da graça de Deus e do que necessitamos para viver o nosso dia a dia, apresentando o nosso amor, apresentando a nossa devoção, a nossa adoração a Cristo Jesus, agindo, né, em favor da sua obra, em favor da expansão do seu reino. Tenha um bom domingo. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigado por nos ter assistido. Se você quiser estar conosco, é muito bem-vindo. Nossas atividades regulares, nossas atividades presenciais, quinta-feira, estudo bíblico e oração, domingo de manhã, 9 horas EBD, 10 horas culto e o culto da noite às 20 horas. Você pode, se você quiser estar conosco, você pode vir aí. Curte aí, compartilhe o nosso vídeo
né? Manda aí, envia para alguém o link aí que você acha que precisa ouvir essa palavra, que vai abençoar a vida de alguém. Colabora com a gente aí, compartilha, pede para os seus amigos se inscreverem, dá uma dinâmica melhor aí para os nossos vídeos, ajuda a gente aí e que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.